Amém. Vamos para o momento da palavra que aguardamos, que o Senhor fale conosco. Eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós leremos os versos do 9 até o verso de número 13. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram os lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: aos sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Feche teus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra que lemos, obrigada porque ela é viva, ela é eficaz, ela ministra, ela entra no profundo da nossa alma. E o que nós mais precisamos nessa noite, Senhor, é ouvir a tua voz, sermos tocados por ti, sermos encorajados e desafiados pela tua palavra. Que a gente não saia daqui da mesma forma como nós entramos, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E este é o tema da nossa série, é redenção, e o subtema de hoje é arrependimento. E quando nós falamos ou pensamos em arrependimento, nós estamos falando de uma mudança de coração e de mente que nos aproxima de Deus. Quando falamos de arrepender, é mudar a rota para onde estávamos indo, é voltarmos para o Senhor, mudar o rumo ou a direção da nossa vida, entendermos que algo não está indo bem. Quando pensamos em arrependimento, nós estamos falando de desistir de algo que fazíamos ou vivíamos com algumas práticas. Contudo, quando nós pensamos também de arrependimento, nós percebemos que há pessoas que não se arrependem ou acreditam que não precisam arrepender-se. E essas pessoas muitas vezes estão caminhando na desobediência. Vivem uma vida de teimosia, muitas vezes. Insistem em velhas práticas. E aí fica fácil de a gente perceber, quando a pessoa se arrepende, ela tem uma mudança muito clara e óbvia da sua vida, e aquele que não se arrepende continua praticando as velhas atitudes. Mas tem uma atitude que é pior do que aqueles que acabam não se arrependendo. Quando uma pessoa que não se arrepende, mas ela sente apenas o remorso. E o remorso no sentido de que ela se entristece por ter feito algo errado, ela fica inquieta por aquilo que ela tem cometido, ela até perde o sossego, porém, diferente do arrependimento que gera uma mudança de atitude, o remorso gera tristeza sem mudança de atitude. Quando olhamos para a nossa vida, podemos pensar em vários motivos que pode nos fazer pensar em arrependimento. E quando eu estudava e meditava sobre isso, eu vi que tem um livro escrito por uma autora chamada Bronnie Warren, que ela fala sobre os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, e me chamou a atenção, e eu quero só destacar o que ela fala. Ela diz assim que as pessoas se arrependem no leito de morte sobre não terem sido autênticas. Elas também se arrependem por trabalhar excessivamente. Trabalhou a vida inteira e só pensou nisso, não fez outra coisa. Pessoas que não conseguiram expressar verdadeiramente os seus sentimentos. Quando elas chegam no leito de morte, elas vivem esse sentimento. Ou por não manter contato com as pessoas queridas, pessoas que elas realmente amavam. E pasmem, muitas pessoas chegam no final da vida arrependidos por não ter permitido serem felizes, não viverem de maneira feliz. E que triste é para uma pessoa chegar ao fim da vida com tantos arrependimentos, com tantas coisas que ela poderia ter vivido de maneira diferente. E pessoas que chegam desta forma no final da sua vida, elas erraram feio o alvo.
com certeza elas chegam muito amarguradas. E o motivo de errarmos o alvo, nós cristãos sabemos qual é o verdadeiro motivo: o pecado. O pecado faz errarmos o alvo. E se vivemos uma vida em pecado, certamente estamos fora do propósito. E se estamos vivendo assim, provavelmente poderemos chegar ao fim da nossa vida com muitos arrependimentos, mas pouca mudança de atitude. Arrependidos por coisas que fizemos e por coisas que gostaríamos de ter feito. E só tem uma forma de nós corrigirmos a rota nessa hora. Primeiro é reconhecer que vivemos uma vida de pecado. E se nós reconhecemos que vivemos uma vida de pecado, nós vamos entender que nós precisamos corrigir a rota da nossa vida. E segundo, mudar de vida. Arrependimento não é só ficar triste por uma coisa, pelo pecado, é decidir mudar de vida. Por isso, eu quero chamar a tua atenção para nós falarmos a respeito desse tema, arrependimento. O arrependimento que transforma a nossa vida, ele não acontece pela nossa força de vontade. Esse arrependimento, ele não é fruto do convencimento humano do que eu falo para você e você é capaz de se arrepender. O arrependimento que muda a rota da nossa vida, que nos tira do caminho que nos conduz para a perdição eterna, só é possível quando temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, nós andamos em arrependimento. Por isso o tema dessa noite é o arrependimento que transforma a nossa história. Eu quero que você pense a respeito disso. Quero que você pense a respeito disso e como primeiro subtema desse arrependimento que transforma a nossa história. Isso só é possível quando temos um encontro inesquecível. Um encontro que muda a nossa história de maneira profunda, transforma a nossa vida. Creio que todos aqui tiveram o privilégio de encontrar-se com Jesus. Talvez você viveu a experiência mais impressionante da sua vida quando teve esse encontro com Jesus. Isso foi marcante para você. Quando eu pensava a respeito do encontro de Mateus, eu lembrei quando eu tive um encontro com Jesus que marcou a minha vida. Apesar de eu ter nascido numa família cristã evangélica, apesar de ter seguido nos passos e nos caminhos com Jesus, chegou um momento da minha vida muito crucial, que eu me afastei de Jesus. Fui para longe, fui para um lugar distante do Senhor, culpando pessoas e culpando até o próprio Deus. Eu lembro que quando eu estava muito distante do Senhor, eu estava numa danceteria, num lugar que não tinha nada a ver comigo. E eu lembro que quando eu estava naquele lugar, e o som alto, e aquelas luzes fortes, naquele espaço, eu ouvi uma voz muito clara que disse assim para mim: Jonathan, o que você está fazendo aí? Eu não te criei para isso. E naquele momento, mesmo junto dos meus amigos, eu me retirei daquele lugar e falei: eu não pertenço a esse mundo. Eu fui chamado e escolhido por Deus. Naquele dia, eu entendi o que é ter um encontro inesquecível com o Senhor. Naquele dia, o Senhor começou a mexer comigo, porque eu tive a oportunidade de ouvir a voz de maneira clara. E que experiência emocionante que nós podemos viver quando nós temos encontros com Jesus, que nos levam a ter essas experiências face a face com Ele. Imagina o que foi para aqueles que foram chamados pelo próprio Jesus, aqueles que andaram com Jesus naquela época e viveram essa experiência, como Mateus aqui nesse texto, que teve esse chamado do Senhor para a sua vida. Que coisa incrível ouvir a voz do Senhor, saber que Ele me conhece, saber que Ele sabe quem eu sou, que Ele conhece a minha história. Eu creio que Mateus, diante dessa situação, ele ficou muito tocado. Eu acredito que isso estremeceu ele dos pés à cabeça. E ele não teve como dar outra resposta que não fosse levantar-se daquele lugar e seguir ao Senhor, porque ele foi impelido a fazer isso sem hesitar ao chamado do Senhor para a sua vida. Ele entendeu que aquela era a hora de corrigir a rota e mudar de atitude.
Foi o chamado do Senhor. Mateus vivia num contexto que talvez algumas pessoas, ou com certeza pode dizer algumas pessoas ali, não compreendiam que havia alguma possibilidade de mudança na sua história. Mateus era um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos do Império Romano. Creio que todos nós aqui, se recebermos uma notificação do imposto de renda, nós não vamos ficar felizes da vida de receber uma notificação dizendo que nós temos que pagar imposto. Imagina! Agora, se pagar o imposto para um governo que não é o seu, para um governo que está dominando a sua terra. Isso era algo muito delicado, e eu quero explicar aqui para que você entenda o desafio que Mateus teve nesse encontro com Jesus, o quanto isso transformou a sua vida. Ser um cobrador de impostos lhe dava muitos privilégios. O primeiro privilégio que dava era que ele podia ter tudo o que ele queria, do bom e do melhor. Ele tinha uma escolta romana que o protegia, ele tinha a melhor casa, ele tinha tudo o que ele quisesse, ele fazia o seu próprio salário em cima dos impostos que ele cobrava. Ele era protegido do Império Romano e tudo isso era muito bom para a sua vida. Mas mesmo tendo isso, todos os bens, tudo aquilo que o Império Romano possibilitava para ele, isso lhe custava muito caro. Porque ser um publicano, um cobrador de impostos, era o símbolo da desonestidade. Era o símbolo da arbitrariedade romana sobre o povo de Israel. Símbolo do egoísmo, da ânsia de vingança que vinha sobre o coração. Pois os publicanos, eles estavam a serviço do inimigo, tirando aquilo que era do povo de Deus para entregar para o seu principal inimigo. E por conta de tudo isso, eles renegavam os publicanos, os cobradores de impostos, o seu povo. Eles renegavam a sua pátria e principalmente eles renegavam o seu Deus. Isso era intragável, isso era algo que não era aceitável, era abominável pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. E a consequência disso é que eles estavam separados conscientemente de Deus. Eles eram considerados distantes do Senhor, e não só do Senhor, como do seu povo e da sua pátria. Eles diziam que ser um publicano, ser um cobrador de impostos, era viver de maneira consciente e continuamente os pecados graves contra Deus. Existiam pecadores, existiam coisas que eram erradas, mas ser um publicano, ser um cobrador de impostos, era pior dos pecados que uma pessoa podia praticar. Isso significava que quem vivia dessa forma seria castigado eternamente no inferno. Ser um publicano era saber que conscientemente não havia mais o que fazer. Acabou para a pessoa que vivia dessa forma, não tem mais jeito. Acabou qualquer possibilidade de se aproximar de Deus. Ela teria do seu povo o juízo. Ela teria de Deus a condenação, a ira e o desprezo das pessoas ao seu redor, porque ele escolheu seguir esse caminho de maneira consciente. Ele poderia até ter tudo o que quisesse. Ele poderia ter todos os bens ao seu redor, ele poderia satisfazer todas as suas necessidades da carne, mas também sentiria um vazio eterno que dinheiro algum poderia lhe dar. A verdade era que decidir por esta vida era decidir que não havia mais como se arrepender. Não havia mais como voltar atrás. Uma pessoa até podia abandonar a fé judaica. Uma pessoa podia até sair do caminho e decidir não seguir mais a Deus. E ela, se quisesse voltar, ela teria que demonstrar arrependimento. Dizer, olha, eu estou realmente arrependido. Deixar claro para as pessoas nas suas atitudes, da sua humilhação, o pedido de perdão. Mas o publicano não. Ele não tinha direito a isso. Mas então, vem Jesus. E Ele é quem pode transformar a nossa história. Somente um encontro inesquecível pode transformar a nossa história.
Porque o Senhor pega todo o nosso passado de culpa, Ele pega tudo aquilo que as pessoas dizem que não tem mais jeito, Ele pega toda aquela situação que diz para nós, para você não tem mais jeito, não há mais perdão, e Ele joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados, e Ele começa a escrever uma nova história para as nossas vidas, quando nós temos um encontro inesquecível com o Senhor. E essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. A segunda lição que nós aprendemos sobre o arrependimento que transforma a nossa vida é que ele vem de um convite especial. Como eu falei, não depende de nós, não depende de mim, não depende do meu esforço para que a gente possa ser alcançado pelo Senhor. O verso de número 9 diz assim: vendo um homem chamado Mateus sentado na coletoria, ele disse: segue-me. E quando Jesus falou isso, Ele fez um convite muito especial, um convite diferente, que talvez para nós, lendo numa primeira vez, numa primeira leitura, seja algo normal Jesus dizer: segue-me. Mas esse verbo que foi utilizado aqui por Jesus nesse convite, tem como primeiro significado ir atrás dele. Era como Jesus olhasse para Mateus e falasse assim: Mateus, vem atrás de mim. Mateus, larga essa vida, não importa o que as pessoas estão dizendo que não tem mais jeito para você, mas Mateus, venha atrás de mim. Isso fica mais claro se entendermos o que Jesus está falando a respeito disso. E quando eu li a respeito disso, eu lembrei de Mateus capítulo 11, do verso 28 a 30, onde ele escreve, diz assim: deixe os seus fardos para trás, deixe a preocupação que você tem no coração e me siga. E quando Jesus fala sobre mim: venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso, e tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é leve. O Senhor Jesus está querendo ensinar para aqueles que tomam a decisão de segui-lo, de caminhar com Ele, que a proposta que Ele tem para a nossa vida é muito diferente do que a religiosidade impõe para nós. A proposta que Ele tem para nós, de um fardo leve, é que o que Ele pede para nós não vai gerar peso, não vai gerar angústia, não vai gerar desespero para nós. E quando Ele fala desse jugo suave sobre as nossas vidas, nós temos que entender que o jugo é uma palavra que pode ser compreendido como aquele equipamento que põe no lombo do animal para que ele siga, se ele vá para frente ou vá para trás. Mas também o jugo era uma palavra que significava, tinha o sentido de revelar o conjunto das leis que um mestre, o conjunto da interpretação que um mestre dava para a lei. E o que Jesus estava falando para Mateus, quando ele fala assim: Mateus, segue-me, ele está dizendo: Mateus, se você me seguir, o que eu proponho para você é uma vida leve, o que eu proponho para você é uma vida de paz, é uma vida sem culpa, é uma vida que não vai pesar sobre você, porque todo o pecado contra você vai ser jogado no mar do esquecimento. Esse é o convite que o Senhor faz para ele. Ir atrás nessa cultura, quando Jesus fala: vem atrás de mim, era uma posição de honra, não era para qualquer um. Pessoas seguiam seus rabinos, iam até aprenderem tudo o que o rabino tinha para ensinar. Contudo, quando Jesus faz esse convite para Mateus, dizendo: Mateus, vem atrás de mim, vai além do que simplesmente era ensinado pelos rabinos. Jesus estava dizendo: Mateus, se você me seguir, eu nunca vou te deixar sozinho. Mateus, eu vou estar com você todos os dias da tua vida. Você não precisa ter medo, porque o chamado que eu faço para você é um chamado total, é um chamado que vale para a vida toda. E aí nós percebemos a diferença do convite que Jesus faz para nós e de que outros mestres ou outras situações podem fazer para nós. Não é para uma breve caminhada, não é para uma missão temporária. Jesus, quando chamou Mateus, Ele o chamou para uma mudança profunda na rota da sua vida. E o arrependimento nos leva a isso. O arrependimento nos leva a vivermos essa experiência nesse convite especial. Algo que alterava o seu destino, que colocava a sua vida no prumo. Algo que trazia propósito real para o qual ele foi criado. O arrependimento que transforma nossas vidas, nos tira do engano que nós vivíamos. Terceiro lugar, quando nós pensamos
no arrependimento que transforma a nossa vida, Ele faz da nossa vida um testemunho. Quando nós temos um encontro com Cristo tão profundo, a nossa vida nunca mais será igual ao que foi antes. Quando isso acontece, o que mais nós queremos fazer, quando temos um encontro real com Jesus Cristo, é contar para as pessoas que amamos o que Jesus fez na nossa vida. É o que nós chamamos do primeiro amor. Aquele encontro que nós queremos falar, olha, eu tive encontro com Cristo, e esse encontro transformou minha vida de tal maneira que eu preciso contar para você o que eu estou vivendo agora. Foi assim com Filipe, quando ouviu Jesus falando e voltou para falar para Natanael, dizendo assim: achamos o Messias. Nós encontramos aquele que pode preencher o nosso coração, nós achamos a resposta que precisávamos. E eu acredito que nas suas palavras, naquele encontro que ele teve com Cristo, quando ele compartilhava e falava a respeito disso, era perceptível que agora ele tinha a paz que transcende entendimento no seu coração e nas suas palavras. E aquilo impactou. Foi assim também com a mulher samaritana, que quando teve encontro com Jesus, ela voltou correndo para a cidade, e ela disse: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Alguém que tem um encontro com Cristo, que transforma a sua vida, é uma pessoa que não perde a oportunidade de testemunhar o que Jesus fez, ou ser um testemunho para as pessoas ao seu redor. E foi o que Mateus fez. Mateus fez isso. Ele não teve dúvidas. Ele sabia que esse era o caminho. E então ele convida Jesus, o texto descreve isso, que convidou Jesus para um jantar. E nesta mesa, naquela mesa estavam as pessoas mais necessitadas de uma transformação em suas vidas. As pessoas que mais necessitavam de saber que havia um caminho que mudava a rota da sua história. As pessoas que mais precisavam ouvir que era possível sim se arrepender e que existia um caminho que podia transformar as suas histórias. Publicanos e pecadores. Publicanos que já estavam condenados pela religião, pela pátria e até pelos familiares. E pecadores, marginalizados, pessoas distantes e longe do Senhor, tiveram essa oportunidade maravilhosa de sentar-se à mesa com o Senhor. Pessoas que provavelmente estavam sem direção, que não sabiam qual caminho elas podiam seguir. Pessoas que eram como ovelhas, que não tinham pastor, e vagueavam pelo mundo como cegas, sem entender, sem compreender que caminho, qual era o propósito das suas vidas, mas foram convidadas para sentar naquela mesa. Pessoas que eram condenadas pelos olhares dos religiosos, que diziam que eles não tinham direito de se aproximar do Senhor. Pessoas que sabiam que era o preconceito religioso, porque o fariseu ensinava: se uma pessoa que se desviou da fé, abandonou a fé judaica, você encontrar no caminho, desvie dela. Se ela vier, você estiver na mesma direção dela, vai por outra rua. Não sente na mesa com ela, não converse com ela, não se aproxime dessa pessoa. Pessoas que sentam à mesa com o Senhor Jesus, que Mateus chama, são os indignos. Aqueles que não têm direito, mas que precisam de arrependimento. Os não merecedores de perdão, muito menos de misericórdia. E Mateus sabe que ali é a oportunidade para ele testemunhar para os seus amigos, para aqueles que são marginalizados, que Jesus pode sim transformar a sua história, que Jesus pode sim mudar o rumo da sua vida, porque ele teve encontro real com Jesus. Arrependimento é isso. Arrependimento acontece dessa forma. Pessoas que foram julgadas e condenadas à marginalidade, tiveram direito a sentar naquela mesa. E apesar de Jesus estar ali, e ser criticado por estar naquele lugar, Jesus não amava o pecado, nem a sujeira, nem os trapos que traziam aquelas pessoas. E por isso, talvez ali, aqueles
fariseus olhavam para Jesus e queriam colocar em Jesus que por ele andar com aquelas pessoas, ele também era como aquelas pessoas. E é certo que Jesus não era isso. Jesus não amava a injustiça do publicano, mas ele amava o ser humano que precisava ser alcançado pela graça, pelo amor que leva ao arrependimento. Esse amor que nos chama pelo nome. Esse amor que nos diz que sabe quem somos, que alcança as nossas vidas. Esse amor que nos constrange e faz-nos sair da posição que estamos de pecado, como Mateus estava sentado naquela coletoria. O amor que nos tira da paralisia do pecado. É esse amor que nós vivemos, que transforma a nossa história e faz nova todas as coisas. É desse arrependimento que nós estamos falando. Quando falamos de arrependimento que transforma a nossa história, ele só acontece quando temos um encontro real com Jesus, como Mateus teve. O questionamento final do texto nos revela algo muito importante sobre o tema de hoje. A religiosidade pode ser a maior distração para não percebermos a necessidade do arrependimento. O judeu religioso, o fariseu, ele achava que não precisava de arrepender-se. Aliás, além de achar que não precisava do arrependimento, ele pensava isso porque ele acreditava que se cumprisse os deveres religiosos, isso era garantia do reino de Deus, sem a necessidade do arrependimento. É só ser correto, é só ser um bom religioso, é só ser justo. E aí Jesus termina dizendo: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A palavra de hoje nos desafia a olharmos para dentro de nós e pensarmos e refletirmos sobre o que nós precisamos nos arrepender. Quais coisas ainda nos impedem de termos uma profundidade nesse relacionamento com Deus? E eu quero te deixar como desafio para essa semana que você ore, começando aqui nessa noite: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, olha para dentro de mim, faça com que eu olhe para dentro de mim e que eu perceba onde eu tenho falhado, onde eu tenho achado que eu não preciso me arrepender, porque eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar a um relacionamento profundo contigo. Que a gente não viva de uma forma teimando, andando em desobediência, que a gente não insista nas velhas práticas, que a gente não chegue ao fim da vida, como eu citei no início do sermão, decepcionado porque erramos o alvo, mas que a gente possa se arrepender todos os dias. Eu te convido para fechar os teus olhos. Eu te convido nesse momento para que você ore e você fale com Deus nesse instante. Que você tenha um momento de poder compartilhar com o Senhor, se ainda há algo que você precisa se arrepender. Se ainda há algo que você precisa mudar de rota e de direção. Eu quero te convidar para você orar comigo nesse instante, pedindo: Senhor, sonda o meu coração e muda a minha realidade e a minha história, Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, nessa noite, Senhor Jesus. E oramos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor sonde o nosso coração. Se tem alguma coisa ainda, Senhor Jesus, que nos afasta de Ti, Senhor Jesus. Se tem alguma coisa que vivemos, Senhor, que Te desagrada, Senhor Jesus, que ainda não nos arrependemos, nós pedimos a Ti, Senhor, que nós possamos, nesse dia, Senhor Jesus, confessarmos a Ti, Senhor, e mudarmos a rota da nossa vida, Senhor. Assim como Mateus teve um encontro contigo que transformou a sua vida e a sua história, Senhor, se ainda há alguma coisa, Senhor Jesus, que precisa ser mudada para transformar a nossa vida e nossa história, fala conosco, revela aos nossos corações, Senhor. Nós precisamos, nós carecemos em ouvir a Tua voz, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua boa mão tem sido sobre nós. Nós te agradecemos porque a Tua graça tem sido sobre as nossas vidas, ó Pai.
e nos leva, Senhor Jesus, ao verdadeiro arrependimento. No nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Jesus.